Shalom, povo de Deus! Tudo bem com você? Animado? A nossa agenda diária do momento de pastoreio, privilégio nosso, né? Você já parou para pensar que em pouco tempo o momento de pastoreio ele vai cobrir todos os capítulos de todos os livros da Bíblia? Uau! Uma bênção muito grande, não é? Que coisa especial. E a gente aqui tem a oportunidade de louvar o Senhor juntos e de caminhar por livros e capítulos que são fortíssimos, né? Hoje Deus me presenteou, porque hoje nós vamos a um capítulo muito especial. É no livro de Abacuque, esse profeta do nome engraçado. Ele termina o seu livro no capítulo 3 de um modo que tem muito a ensinar ao meu e ao seu coração. E eu me lembrei aqui de alguns cânticos que para mim tem tudo a ver com o que nós vamos trabalhar aqui hoje. O primeiro deles é o poder de Deus. O poder de Deus muda a nossa história, o poder de Deus muda o nosso ser. E o poder de Deus pode nos dar o contentamento, a felicidade por sermos novas criaturas pela obra de Cristo Jesus por nós. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu viver. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura eu sou, nova sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu viver. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura eu sou, nova sou, nova sou. Bom demais, coisa boa. Próximo cântico, ele fala do que acontece conosco nos momentos que estamos na presença do Senhor. É isso mesmo, cada instante na presença do Senhor é o quê? É paz na alma e é uma suave harmonia por conta do grande amor com que Deus nos amou. Então, vamos... Cada instante contigo, Senhor, e passo aos teus pés. Eu sou mais feliz
suave harmonia do seu grande amor. Vão lembrando, só o poder de Deus que muda o nosso ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Você não vê que eu sou feliz? Preste atenção. Cada instante com o Senhor é paz na minha alma. E o momento que eu passo aos pés do Senhor, eu sou mais feliz. Vai guardando isso daí. O último cântico é uma manifestação de louvor ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Ainda que trevas venham me cercar, ainda que montes se desabem sobre mim, ainda que homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, os meus lábios não vão se fechar, porque eu para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes se desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Turma querida, nós chegamos nessa agenda fantástica de Deus, né? Que boa sacada do momento de pastoreio, caminhar ao longo dos anos em todos os capítulos das Escrituras. Uns são mega desafiadores, outros são cirúrgicos para os nossos corações. Hoje é um desses capítulos. Eu queria muito que Deus falasse conosco, sabe? Porque nós estamos no livro de um profeta com um nome engraçadinho. O nome dele é Abacuque.
E no final do seu livro, que é o nosso capítulo de hoje, o capítulo 3, eu penso que a gente tem um ensino precioso demais para a vida. Eu queria muito que Deus, de alguma forma, conseguisse aplicar as verdades profundas que nós temos aqui para nós. Antes de ler, eu gosto de fazer um pequeno pano de fundo. Quem que é o Abacuque, meu Deus do céu? O Abacuque, um profeta de Deus. Os estudiosos, que pelo menos eu pude olhar, o identificam como um profeta naquele momento em que a bagunça no povo do reino de Judá está enorme. Lembram que Deus levantou Jeremias? Jeremias passa anos levando a palavra de Deus para o povo, dizendo: para de viver contrariamente ao modo que agrada ao Senhor. Vocês estão vivendo como todo mundo vive, vocês estão tendo uma inversão de valores terrível, vocês buscaram manter uma religiosidade, mas com o coração longe de Deus. Lembra de Jeremias? Abacuque é mais ou menos naquela época. E a gente consegue saber disso, porque durante o livro de Abacuque a gente vai perceber que Deus fala com ele, que vai mandar a Babilônia como uma espécie de disciplina contra esse povo de Deus que está vivendo de maneira invertida, pervertida. Então, realmente, Abacuque está inserido ali, naquele momento. Atenção, o reino do norte de Israel, aqui, ele já tinha sido levado pelos assírios, e o reino do sul vem sendo alvo do pastoreio de Deus na boca dos profetas, em especial Jeremias. E a gente já sabe o que acontece. Eles permanecem com aquela cabeça dura e Deus traz aquele castigo, são levados cativos para a Babilônia 70 anos até que eles são restaurados. Abacuque está vivendo ali naquele período, mas tem uma curiosidade. Gente, é muito bom a gente ir estudando as Escrituras, né? Enquanto nos profetas você tem um chamado para que eles falem para o povo a palavra e a exortação de Deus, Abacuque não faz isso. Abacuque não escreve nem para o povo lá de Jerusalém, de Judá, não escreve contra as nações pagãs. Abacuque escreve então para quem, pelo amor de Deus? Para Deus. Engraçado. O livro de Abacuque, gente, é um profeta de Deus batendo um papo com Deus. E não é romântico não, tá? É tenso. Ele está vivendo num período de uma sociedade esquisita demais. Abacuque está vendo que dentro da liderança do povo de Deus, uma liderança que era para ser uma liderança espiritual, há todo tipo de perversão. Então ele começa o livro, nós vamos para o capítulo 3, mas eu estou fazendo aqui só a introdução. Ele começa o livro meio que brigando com Deus, dizendo: o senhor não está vendo tanta corrupção? O senhor não está vendo tanta inversão de valores? O senhor não está vendo tanta injustiça? E Abacuque começa com essa grande inquietação. Ele fala assim: meu Deus, o povo tinha tudo para perceber o Deus Criador, o Deus da aliança, mas não. Cada um olha para o seu umbigo. E ele então descreve todo tipo de perversão na sociedade de Jerusalém, do reino de Judá. O que Deus responde para ele? Por isso que a gente sabe enquadrá-lo naquele período ali do tempo final do reino de Judá. Deus fala para ele assim: ô Abacuque, eu estou vendo sim. E se esse povo não se converter dos seus maus caminhos, e se eles não se voltarem para mim, eu vou levantar a Babilônia para vir contra o reino de Judá e para exercer disciplina e castigo da minha parte. Ô, gente, quando Deus fala isso, Abacuque dá um pulo desse tamanho. Ele fala: a Babilônia não. E é engraçado porque a gente vê em Abacuque muito das nossas dificuldades.
Primeiro, ele tem dificuldade, por que tem tanto mal prosperando? Igual a gente. Depois, ele tem muita dificuldade de ver, peraí, Deus vai usar. O argumento de Abacuque mas a Babilônia chega a ser pior que a gente. Eles são idólatras de maneira mais assintosa. E eles são mal com requinte. E ele tem dificuldade de entender que Deus governa sobre toda a história, até mesmo quando o aparente levante do mal parece prosperar. E Deus explica isso para ele. Durante o livro, Deus vai dizer assim, Abacuque, vê só, eu vou levantar. E é a Babilônia sim. Agora preste atenção. Eu continuo no trono. E a Babilônia, no tempo oportuno, ela vai prestar conta de toda a sua maldade. E é muito engraçado, porque isso faz com que Abacuque saia daquele período histórico e venha até nós. Porque Deus acaba revelando para Abacuque que isso ocorre invariavelmente enquanto nós estivermos nesse mundo caído. Levantam-se reinos, levantam-se poderes. O pecado, essa cosmovisão de mundo, faz com que eles se percam na sua corrupção, no seu materialismo, na sua promiscuidade, na sua inversão de valores, na sua injustiça. E Deus diz, eu nunca estou fora do trono. E ao tempo que eu sou capaz de levantar uma Babilônia para exercer disciplina e castigo no meu povo, para que eles entendam o tamanho da tragédia que eles estão, não preocupa não, porque a própria Babilônia, ela terá que responder pela sua perversidade e maldade. E aí é curioso, tá? Aqui só para a gente fechar essa introdução. Olha ao longo da história. Os assírios dominavam o mundo. Eles eram muito cruéis. Então, Deus levanta os próprios babilônicos. Eles destroem os assírios. Mas os babilônicos se tornam perversos e cruéis. Deus levanta os medos, os persas, e eles, então, conquistam os babilônicos. E assim depois você tem os gregos, você tem os romanos. E essa linha histórica mostra que, de fato, Abacuque tem uma perplexidade que eu e você temos. Como é que se levanta uma nação? Gente má. Parece que eles estão prosperando de uma forma que talvez eu e você tenha dificuldade de entender. O que Deus conversa com Abacuque Abacuque, vê só, eu estou vendo tudo, eu consigo organizar aquilo que para você parece o levante do mal para cumprir os meus propósitos e ao final nenhum mal ficará impune. Ponto. E aí a gente chega no terceiro capítulo. E o terceiro capítulo, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que é uma música. Como é que o cara vai fazer uma música no meio de uma conversa tensa dessa? Por que eu estou dizendo que é uma música? Preste atenção. Primeiro versículo do capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Como é que termina? Termina assim, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Quer dizer que quando Abacuque escreve essa oração final, ele escreve aqui para para cantar, o que denota para mim e para você louvor. Em meio a um momento de sociedade caótica, em meio a um momento de compreensão de que Deus é soberano em formatos que às vezes nós não entendemos, Abacuque é levado ao louvor. E o que é que nós temos no final dessa oração que é absurdamente transformador para o meu e para o seu coração? Eu vou ler para vocês o final do livro de Abacuque, o versículo 17 até o 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento,
as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Deixa eu ler aqui, eu abri aqui em outras versões para vocês verem que interessante. A NVI, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me exulto no meu Senhor e eu me alegro no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, ele me faz andar em lugares altos. A versão chamada A Mensagem. Mesmo que não haja figos na figueira, e as uvas nas videiras não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas, e os campos nada produzam, mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas, e as estrebarias sem gado, desde já cantem louvor jubilante ao Eterno, pulando de alegria diante de Deus, que é o meu Salvador, por saber que o governo do Eterno será o vencedor. Eu me sinto fortalecido e encorajado. Eu corro como servo e me sinto por cima do mundo. Nova versão transformadora. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar nos lugares altos. Isso é transformador, sabia? Que história é essa? Que história é essa que é possível haver um contentamento ou uma alegria, mesmo no auge do caos? Não é possível. Para a nossa natureza humana não é possível. Nós, até mesmo aqueles que têm o temor do Senhor, nós invariavelmente somos levados àquele raciocínio de que está acontecendo coisa boa, Deus é bom, estou feliz. Está acontecendo coisa ruim, Deus é estranho, esquisito, mal, e eu estou triste. Essa é a sina da história do ser humano. Gente, estou tão feliz, Deus é bom. O que vem depois disso? Uma grande vitória, um grande benefício, uma grande alegria. É assim. Estou arrasado, estou muito triste, nada presta. Por quê? Porque Deus não me ama. Porque só acontece coisa boa com os ruins. Comigo não acontece. Sabe? A vida fica exaustiva. É impressionante, mas nós somos assim. Nós acabamos, por um instinto humano, entrando numa espécie de montanha-russa, onde nós acabamos nos tornando escravos das circunstâncias e da percepção que nós temos das circunstâncias. Parece que é bom, a gente tá feliz. Parece que é ruim, a gente tá triste. Então Deus é bom se está acontecendo o que a gente acha que é bom. Deus é ruim, não presta, não me ama, porque não está acontecendo o que a gente quer. Abacuque termina a sua carta dizendo: pode ser diferente. Gente, pensa aqui comigo. Volta mais de 2.000 anos, 2.500 anos, né? Volta comigo. Nós sabemos, toda a economia, toda a provisão diz respeito ao quê?
a agricultura e a pecuária. E o pior, nem é uma época que tem assim geladeira, a gente congelou do ano passado, nós vamos descongelar. Não tem. Agora pensa comigo. Nada dá fruto. Os campos não produziram nenhum mantimento. Não temos nenhuma ovelha, não temos nenhum gado. Isso aqui não é um ano ruim, não, gente. Isso daqui é o caos instalado. Na percepção dele é o desespero. Não obstante, Abacuque tem algum segredo. Porque no meio do caos instalado, ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação, porque meu Deus é soberano. Ele é a fortaleza. Ele é que me fortalece os pés para eu andar pelo mundo nos lugares altos. Uau! Tem que ler esse texto aqui várias vezes mesmo. É completamente transformador. A minha pergunta para o texto é: como isso é possível? Como isso é possível? Como é possível chegarmos a uma situação tal em que nós alcançamos uma alegria, um contentamento, uma felicidade, uma plenitude que é tão estável que nem as piores coisas aos nossos olhos podem roubar a alegria de nós? Como é que isso acontece? E olhando para esse capítulo, eu queria responder isso. Lembram lá no início que ele começa dizendo que está escrevendo um louvor? Abacuque está escrevendo um louvor. Por isso que a gente tem, né? Não tem um cântico? Ainda que a figueira não floresça. Eu já esqueci a letra, mas é exatamente essa letra aqui. Eu me alegrarei em ti. Bem, tem. Então quem botou uma música nessa letra fez bem, porque Abacuque queria que a gente cantasse isso, né? Eu devia ter lembrado antes, só para ir atrás, mas bem, pode cantar que é bom. Ele começa escrevendo esse louvor e ele diz assim: eu tenho ouvido, Senhor, todas as tuas declarações. Ele está ouvindo que Deus então traz disciplina e que ele vai realmente achar que o mal está prosperando, mas que ao final Deus vai agir. Ele fala: eu estou ouvindo tudo que o Senhor está falando e é tudo difícil demais para mim. Ele usa a seguinte expressão: eu fico alarmado. Sabe, o ouvir as más notícias que mexem conosco. O Abacuque está dizendo isso. Deus, é tenso, né? Então ele faz uma oração. E a oração que ele faz é: aviva, Senhor, a tua obra. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. E na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Uau! Primeira coisa, esse poder de alcançar uma plenitude de contentamento estável é uma obra de Deus na sua vida. Não é uma coisa que você constrói. Não é algo que você escuta que a leitura de Abacuque diz: tá bom, agora vai ser eu e o Abacuque. Nós dois aqui, ó. O bicho pode pegar lá fora e nós vamos estar contentes aqui. Vocês vão ver. Aqui, ó. Não é assim. Abacuque encontra o segredo da felicidade em uma oração. E a oração é mais ou menos assim: Senhor, torna vivo aqui para mim quem o Senhor é, tudo que o Senhor já fez. É como se Abacuque soubesse
que quem ao final consegue explodir no nosso coração a percepção de quem Deus é, de tudo que Deus já fez. O único que pode plantar no nosso coração o próprio senso da eternidade é o próprio Deus. E ele faz esse clamor: Senhor, é difícil para mim, eu fico alarmado, mas aviva a tua obra. A obra de Deus, a sua criação, todos os seus atributos, a sua imutabilidade, a sua eternidade, a sua santidade, a sua justiça, mas a sua misericórdia, a sua aliança. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Enquanto o nosso conhecimento de Deus ele é estritamente teórico, então aquilo não está vivo no nosso coração. O que Abacuque faz é: Senhor, é como Jó. Lembra de Jó? Jó, no final daquele enredo sinistro da sua história, ele diz: engraçado, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Abacuque pediu para Deus, e é o milagre que ocorreu na vida de Abacuque, e é o que nós precisamos nos unir para pedir a Deus, é: Senhor, me permita enxergar. Efésios, no capítulo 1, Paulo usa essa expressão. Ele diz que Deus abre os olhos do nosso coração para enxergarmos qual é a grandeza da supremacia do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Quando isso acontece, é como se você se apropriasse de maneira plena de Deus. E aí, a majestade, o poder, o domínio, a soberania, o amor, a justiça, a misericórdia de Deus, elas saem de uma esfera teórica apenas e elas adentram ao seu coração como sendo aquilo que pulsa. E ele diz: Senhor, faz isso, aviva a tua obra na minha vida e na vida do teu povo que vai vir durante os próximos séculos. Abacuque orava por nós. Abacuque orava dizendo: Senhor, quando vier um povo aí, muitos séculos à frente, o Senhor precisa avivar a tua obra no coração deles e fazendo-a conhecida, porque quando isso acontece, eu vou dizer o que acontece para vocês. É o versículo 18, né? Qual é o segredo da alegria e da exultação? Olha que interessante. Eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. Veja o poder que tem quando os olhos do nosso coração entendem Deus. A nossa alegria não é mais por aquilo que Deus faz, nem por aquilo que Ele pode fazer. E olha que Deus faz muitas coisas e Deus pode fazer o impossível. Mas a minha alegria é nele. Olha a mudança. Não é no que ele faz. Deus pode fazer com que os campos que estão sem produzir mantimentos deem mantimentos, que aquele gado que morreu daqui a pouco parece ali uma novelinha e ela já para de montão e daqui a pouco tem muito gado. Deus faz os maiores milagres. Mas é engraçado quando os meus olhos do coração enxergam Deus. Ele é a minha alegria. Eu me lembrei do Salmo 33. O Salmo 33, o salmista diz exatamente isso. Ele vem falando que Deus, que nós não devemos confiar nos recursos humanos, nos relacionamentos humanos, nós devemos confiar em Deus, que ao final é quem nos livra a alma da morte. Então, de repente, ele vira e fala assim: nele o nosso coração se alegra. Então, deixa eu dizer aqui para vocês. Sabe qual é um teste para você saber se está viva dentro de você a obra de Deus? É quando você tem alegria nele.
Eu tenho uma alegria porque nós não somos frutos do acaso. Nós somos frutos de um engendro maravilhoso de um Deus que existe. E naquele plano estava escrito a minha história, a minha concepção, o meu nascimento, o meu enredo. E Deus é soberano até naqueles capítulos da minha e da sua história que a gente acha que Deus não estava presente, ou que a gente acha que tinha que ter sido escrito de forma diferente. Você dando um passo atrás, você entende Deus e você fica deslumbrado com Deus. Mas não é só isso. Ele diz, eu me alegro em Deus e eu exulto, ou seja, eu me alegro em Deus, mas eu tenho um pipoco. Um pipoco! Quando eu enxergo que Ele é o Deus da minha salvação. Salvação. O segredo para um contentamento estável que não depende das circunstâncias é quando os olhos do seu coração são abertos para você entender que há um Deus. E esse Deus resolveu se revelar para fazer uma aliança com você. Mas você derrete quando você entende como que isso foi possível. Não foi uma ajudinha que Deus te deu, não, viu? Não. Salvação pressupõe o reconhecimento seu de que você estava perdido. A gente salva quem está a ponto de ter o último segundo de vida afundado na água, na lama, afogando. E salvação é alguém que pega e tira. Essa é a expressão do salmista. Ele me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lamas. Salvação é quando você reconhece, eu não merecia. Meu Deus, era para eu sofrer a ira de Deus eternamente, já que os meus pensamentos, falas, ações pecaminosos foram todos contra um Deus eterno. Então quem merecia a condenação eterna, o inferno eterno, era eu. Como assim? Um Deus quando eu não tinha nada a oferecer, ao contrário, senão afrontas, pecados. Ele me amou de tal maneira que ele entregou o filho dele. Para receber a minha condenação. Para receber a ira que era destinada a mim. Jesus enfrenta o inferno. Ele morre como maldito. Ele recebe a ira de Deus, o abandono do Pai, quando eu é que merecia. E por quê? Porque ele me amou. Ele é o Deus da minha salvação. As expressões são bonitas que Paulo e Pedro usam, né? Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pedro diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Queridos, quando você entende que quem merecia a ira de Deus, quem merecia suar sangue, ser levantado como um maldito e morrer de maneira justa pelos seus pecados era você. E quando você entende que o Deus Criador do universo sempre eterno, Ele dá o Filho dele para que você possa se tornar filho, o seu coração derrete. Talvez seja por isso que Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, na segunda parte do versículo 11, ele diz, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu. Talvez o que Paulo esteja dizendo é que não é natural para nós. Não é natural. Mas é um aprendizado possível. Ele diz, eu tanto sei ser honrado, como sei ser humilhado. Não é o aplauso e o reconhecimento, nem o dedo na cara e a zombaria que define o meu contentamento.
Aí ele diz: eu tanto já experimentei a abundância como a escassez. Então não são os recursos abundantes que me dão contentamento. E não é nem a falta deles que roubam o meu contentamento. E ele, para passar a régua, ele diz: de tudo e de todas as circunstâncias eu já tive experiência. Então ele escreve aquele que é um dos versículos lindos, que deve sim ser decorado por nós, Filipenses 4, versículo 13. Ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É como se Paulo estivesse dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, não hajam ovelhas nos apriscos, nem gado no curral, todavia eu tenho contentamento no meu Deus, e eu exulto no Deus da minha salvação. A salvação de Deus tem um nome, é Jesus. É como se quem se apropria por um milagre de Deus que torna essa obra de salvação viva, quem se apropria disso, ele é como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então imagine o que de mais sinistro podem fazer com você. Me matar, tá ótimo. Não tem jeito de roubar o meu contentamento. Isso é um milagre, gente. E ao longo da história, muitas pessoas têm experimentado esse milagre. Talvez enfrentaram ou até enfrentam enredos da sua própria história de vida que são caóticos, que têm capítulos complicados. Mas quando a obra de Deus foi avivada no coração, a pessoa conseguiu enxergar Deus e derreteu o coração na obra de salvação. E isso é tão verdadeiro e tão pleno que nada e nem ninguém consegue roubar mais o contentamento. E como eu fiz uma chamada de atenção para o fato de que esse capítulo é um louvor, eu acho que está aí um bom teste para nós. É quando mesmo em meio a situações complicadas da vida, no seu coração e na sua mente você tem espaço para o louvor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Queridos, esse talvez seja o maior milagre que o meu coração e o seu precisam. Uma estabilidade, porque Deus é o bem mais precioso do nosso coração. E a obra de Cristo, a obra de salvação, traz exultação em meio ao caos. A gente responde em louvor. Uau! Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse capítulo e esse livro. Parece que Abacuque, de alguma forma, tinha dificuldades como nós. Mas, de repente, ele clama por essa obra maravilhosa que o Senhor faz ainda hoje nos corações. O Senhor torna viva a tua obra. O Senhor revela quem o Senhor é. O Senhor mostra a tua salvação. E isso muda completamente o nosso contentamento. Opera esse milagre nas nossas vidas, assim como o Senhor fez na vida de Abacuque, em nome de Jesus. Amém e amém. Encerrada a nossa reflexão,
Uhum. Vou eu agora para essa nossa parte aqui de orar aqui junto com os meus queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui sem o chat. Só um minuto. Mas não me impede de tentar adivinhar. Aqui, ó. Meu irmão Carlos Ribeiro deixando sua saudação. Alicênia Virgínia, minha irmã Delva, rapidamente aí deixando sua saudação. Enoí, Lucimar Ribeiro, Fabiana, Viviane Fabrício, Pedro Ricardo, talvez lembrando até ali da sua recuperação da fratura do tornozelo, não é isso? Nosso irmão Adriano, Marcos Antônio, também deixando aqui a sua saudação, Verônica Mendonça, Miriam Brito, Marta Maria, nossa irmã Eliane, Cláudia Rodrigues, nossa irmã Iracema, talvez se lembrando inclusive de orarmos pela irmã Yara, que está se recuperando daquela cirurgia da tirada dos nódulos, nossa irmã Lourdes Rangel, não é verdade? Talvez eu tenha esquecido aí o seu nome, mas isso não nos impede de nos unir aqui em oração. Vamos orar? Pai querido, privilégio nós estarmos juntos por esse meio virtual, e eu queria me unir a todos esses irmãos preciosos que estão aí lá no coração, com esse desejo de uma estabilidade de contentamento no Senhor. Revela de maneira visível, pungente, maravilhosa quem o Senhor é e a tua obra de salvação por nós. Explode esse contentamento nas nossas vidas, por favor, Pai. Eu quero clamar pelos enfermos, pedir que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor restaure saúde, que o Senhor amadureça espiritualmente. Clamamos, Pai, pelas famílias. Visita com conversão, com transformação. Visita com reconciliação, com perdão. Com corações que são libertos da raiz de amargura. Pai, tem misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, dos governantes. Ó Pai, quebranta-os, visita-os com teu temor. Quero clamar pela igreja do Senhor Jesus. Nos fortaleça, dá intrepidez, coragem, proclamação. Abençoa os missionários. Dá-lhes unção, fidelidade às Escrituras. Quero pedir por aqueles que clamam por uma porta de emprego. Ó Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe das demandas e pedidos nós as apresentamos no teu altar. Por saber que ao final, o Senhor tem sempre o bem para aqueles que te amam. Ainda que a gente não entenda, mas a gente pode confiar. E é confiado no Senhor que nós entregamos a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.